Aí pessoal, sou o professor Paulo, professor de Geografia. Hoje vamos trabalhar com o 7º ano, aula 1, sobre regionalização do Brasil. Nessa aula veremos a regionalização geoeconômica, a regionalização do 4 Brasis e fusos horários. Na página 225, vamos trabalhar a regionalização geoeconômica. Mas para entender um pouquinho a regionalização no território brasileiro, ela é utilizada alguns critérios pré-estabelecidos. Em alguns casos são critérios naturais, outros são critérios sociais, econômicos. Então tem esses critérios pré-estabelecidos, dependendo da necessidade de cada governo. Regionalização do espaço brasileiro. Então aqui, para fazer essa regionalização geoeconômica, foi embasada em misturas de critérios. Quais são esses critérios? Os critérios sociais, históricos e econômicos. Nesse sentido, Pedro Pinchas Geiser, em 1967, elaborou a regionalização geoeconômica do Brasil, conhecida também como complexos regionais. Analisando o mapa, a gente percebe que nessa regionalização não respeita os limites administrativos de cada estado. Por quê? Porque são critérios que podem ser comparados de uma região para outra. Então não é obrigatório a respeitar esse limite. A região Centro-Sul é a mais desenvolvida na parte da economia. A região Nordeste é a de ocupação mais antiga e apresenta até hoje diferenças socioeconômicas. A região amazônica é a ocupação mais recente, caracterizada pelo predomínio do bioma amazônico. A regionalização 4 Brasis é dividida o território brasileiro em 4 regiões. Ela também foi utilizada alguns critérios. Aqui usou os critérios da parte da tecnologia, o desenvolvimento de cada região. Milton Santos e Maria Laura Silveira apresentaram a proposta de regionalização denominada 4 Brasis. Nessa proposta, o território brasileiro é dividido em 4 regiões. O verdinho, região amazônica, região nordeste, um laranjado um pouco mais escuro, um laranjado um pouco mais claro é a região centro-oeste e o amarelinho a região concentrada. Podemos colocar dentro dessa regionalização é a região onde tem o maior desenvolvimento da tecnologia. Voltando aqui, então, para fazer essa regionalização, os meios que foi utilizado, o meio técnico, científico e informacional. A região concentrada é a mais antiga e é a mais dinâmica, pois concentra atividades econômicas diversificadas que utilizam técnicas e tecnologias modernas. Na página 227, vamos trabalhar sobre fuso horário. O Brasil ele possui 4 fusos horários, todos eles atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. Então, nós estamos a oeste no globo terrestre. Mas para a gente chegar a trabalhar o fuso horário brasileiro, a gente tem que relembrar o conteúdo de fuso horário. Então, como calcula o fuso horário? O movimento de rotação da Terra tem como de suas consequências a existência de diferentes horários no mundo. Uma vez que o movimento completo demora aproximadamente 24 horas, a cada hora que passa no nosso planeta ele gira no sentido oeste para leste, o equivalente de 15 graus. Em 24 horas, a Terra dá uma volta completa em torno do seu eixo, perfazendo um total de 360 graus. Então a gente pega esses 360 graus, divide por 15, dá 24 horas. Então, cada 15 horas de oeste para leste, você acrescenta 1 hora. Cada 15 graus de leste para oeste, você diminui 1 hora. Vamos representar os fusos horários no quadro, para compreender um pouquinho. Vocês podem pegar um caderninho. O que o professor vai estar passando aqui? Vocês vão copiando no caderno. Não precisa estar bonito como o do professor. Vamos lá, vocês vão fazer
meridiano, 0 grau. Vamos fazer 12 fusos para o lado leste, 12 fusos para o lado oeste. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vai colocando 15 em 15 graus. Então começa com 15 graus, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 e 180 graus. Essas horas são adiantadas para facilitar, porque em alguns livros vocês vão encontrar no terceiro fuso ou no -3, então você vai saber se está para o lado leste ou oeste. Ficou um pouco torto, mas faz parte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos fazer 12 fusos para o lado oeste. É a mesma coisa, só que agora é negativo. Oeste, mesma coisa, 15 em 15 graus. Cento e 150, 160, 180. Aqui as horas atrasadas. -1, -2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei mais. 8, 9, 10, 11, 12. Bem, então temos 12 fusos para leste, 12 fusos para oeste. Lembrando sempre, quando você vai de oeste para leste, a cada 15 graus, vamos acrescentando 1 hora. Quando te vem de leste para oeste, a cada 15 graus, diminuímos 1 hora. O nosso território, a gente tem terras aqui, do -2 até o -5. O nosso horário oficial, em relação ao meridiano, está aqui, no -3 horas. Então agora, são 11 horas aqui. No território brasileiro, a gente tem horas 12 horas, 10 horas, e lá no Acre é 9 horas. Um exemplo bem simples. Se eu vou pegar um avião aqui, da cidade A, com destino à cidade B, 11 horas. Lá vai ser 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tempo de voo, 5 horas. Então, você ficou voando 5 horas. O 20 mais 5, 25. Não existe 25 horas. Então, 25 menos 24 horas, 1 hora. Então, você desembarcou na cidade B, 1 hora da manhã do dia seguinte. Você passou da meia-noite, está adiantando. Lembrando sempre, dentro da geografia, na questão do fuso horário, a gente trabalha com 24 horas. Então, se for ali 19 horas, 20 horas, você não pode colocar 8 horas da manhã, da noite. Tem que ser 20 horas. Tranquilo aqui, pessoal? Vamos lá. Deixa eu apagar o quadro agora.
Isso aí. Então, fuso horário brasileiro. Então, temos aqui, menos 2 horas, o arquipélago Fernando de Noronha, Ilha da Trindade e Martim Vaz. Isso, menos 2 horas, em relação ao meridiano. Sempre em relação ao meridiano. Menos 3 horas, o nosso horário oficial. Distrito Federal, Região Sul, Região Sudeste, Região Nordeste, Amapá, Pará, Tocantins e Goiás. Menos 4 horas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Amazonas, menos a porção sudoeste da região do Amazonas. Menos 5 horas, o Acre. Aqui ainda teve até uma questão política no Acre, teve uma época que mudaram o fuso horário do Acre para menos 4 horas. Com muitas pessoas trabalham na Bolívia, estava tendo um problema de fuso horário. E com isso depois teve o bom senso e voltou a ter menos 5 horas. Então ali tem o Acre e 13 municípios do sudeste amazonense. Então aqui a gente tem, no fuso horário, a gente tem que respeitar os limites administrativos do território. Ou por quê? Se não respeita, traça uma linha reta, em alguns casos vai acontecer, de um lado da rua é 11 horas, do outro lado da rua é 10 horas. Vamos ter problema. Então, tem um acordo de respeitar o limite administrativo de cada estado. Na última página desse capítulo, vocês têm um mapinha mental, né, para ajudar a fixar o conteúdo que foi estudado nessa unidade. Então ali, Brasil. Então, ele tem diferentes regionalizações. Foi feito por diferentes autores. O nosso oficial, que a gente utiliza, é pelo IBGE. Então tem lá desde 1940, 45, e outra, em 45, a gente chegou a ter 2 regionalizações. Uma estava com 7 regiões, e na metade do ano resolveram voltar para 5 regiões. Tem a de 50, a de 60, 70 e a de 1990, que dura até hoje, as 5 regiões. A de Pedro é a regionalização geoeconômica, dividido o território em 3 regiões. E a de Milton Santos e de Maria Laura é a regionalização de 4 Brasis, dividido em 4 regiões. Atividade para casa. Então, página 226, página 228, 230 e 231. Isso aí, pessoal. Até a próxima aula.